o nascimento de Caim, Abel e Sete. Quem aí sabia que, além de Caim e Abel, Adão e Eva também teve Sete? Quem sabia aí? Coloca pro bispo. Sim, bispo, eu sabia. Eu nem sabia disso, bispo. Eu sou tão acostumado a falar de Caim e Abel que eu nem sabia. Coloca aí pra mim. Eu sei que os mais antigos sabiam, né? Isso daí é... Não sabe, tá vendo? Nem sabe lá. Teve. E não só esses três, tá? Mas esses três aqui foram os principais ali. Hã? Não sabia, Everton? Olha só. Hã? Caim, Abel e Sete foram os filhos principais ali. Mas não vieram tudo de uma vez. Não. Foi. Tá vendo, pessoal? Como a gente não... Olha aqui. É uma coisa tão simples. É tão simples, mas a gente nunca para pra prestar atenção, né? Mas vamos lá pra você acompanhar, pra você entender a história, ó. Diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Sabe o que quer dizer Caim, pessoal? Segundo a Bíblia quer dizer alcançar. Mas se você for estudar, o nome Caim quer dizer possessão. Naquela época eles pegavam o nome e significava muita coisa. Então, para você ver, o nome de Caim já significava possessão. E foi o que aconteceu com ele lá na frente. Se você não sabe, Caim foi possuído. E daqui a pouquinho eu vou explicar para você. Então marca aí. O primeiro filho foi quem, pessoal? Caim. Coloca aí. O primeiro filho primogênito foi Caim. Oi, Su. Tudo bem? Nai, meu amor. Obrigado pelo presente, tá? Vamos lá, ó. E teve mais a seu irmão Abel. Olha que forte. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Então marca aí, ó. O segundo filho foi Abel. Alguém sabe o que quer dizer Abel? Alguém sabe? Ixi, bicho, não sei o que quer dizer nem meu nome. É bom saber. Teu nome diz muito sobre você. Abel quer dizer suspiro, respiração, fôlego. Abel quer dizer fôlego, tá? E foi o que Abel perdeu. Olha como tudo vai se encaixando. Então o segundo filho foi Abel. Marca aí. Mas a Eva, ela não demorou muito para ter o segundo filho. Foi ali coisa de pouco tempo. Na Bíblia não relata. Mas foram pouco tempo ali. Foram poucas idades ali de diferença. E diz assim, escuta, ó. Onde eu quero chegar para você aprender. Ó. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Para por aí. Primeiro ponto que tem que saber. Escuta. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, naquele momento ali, eles se afastaram do Senhor. Adão em nenhum momento mais ele buscou o Senhor. É o que o erro faz, tá? O erro te afasta do Senhor, o pecado te afasta. Adão se afastou tanto que ele não buscou mais o Senhor. Não buscou. Então, eles passaram a viver tempos de dificuldade, tempos de fome, porque eles não estavam mais no jardim. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que plantar numa terra seca, que fala na Bíblia, terra seca, para poder colher. E muitas vezes a terra seca não davam aquilo que eles plantavam. Mas Caim e Abel não sabiam o que tinha acontecido lá atrás. Não sabia que Eva e Adão tinham errado. Sabia? Eles não sabiam disso. Então chegou um ponto que Caim ficou revoltado por viver aquela vida. Eu tô te explicando a história, tá? E ele queria mudar aquela situação. Só que Abel era mais manso e Abel pensava. E Abel, depois que soube da história que aconteceu, que os pais tinham errado e por isso Deus tinha castigado, tirando eles do paraíso, falaram assim, olha, vamos fazer um sacrifício para Deus, para ver que se através desse sacrifício ele perdoa os nossos pais. Aí você pergunta para mim assim, bispo, o sacrifício de Caim e Abel foi o primeiro que aconteceu? Quem acha que foi o primeiro? Coloca aí pro bispo. Sim, bispo, foi o primeiro sacrifício. Coloca aí pro bispo. Você acha que Caim e Abel foram os primeiros que fizeram sacrifício para Deus? Você acha que sim?
Os primeiros que fizeram sacrifício? Caim e Abel foram os primeiros que fizeram, vocês acham? Não, não foi. Como assim, bispo? Deus, ó que forte, Deus foi o primeiro que fez um sacrifício, sabia? Quem sabe por quê? Coloca aí. Deus foi o primeiro que fez um sacrifício. O primeiro e o último. Por quê? Alguém sabe me dizer o porquê? Ó o Rogério, ó o Rogério aí. Ó o Rogério aí. Rogério acertou, pessoal. Deus teve que sacrificar 2 animais para vestir Adão e Eva. Quem lembra lá? Parabéns, Rogério. Tá esperto, tá aí. 1 ponto pro Rogério. O primeiro sacrifício quem fez foi Deus. Deus teve que sacrificar 2 animais para vestir Adão e Eva. Então o primeiro sacrifício quem fez foi Deus. Anota aí. Anota aí para você. Você não sabia dessa, né? O Rogério sabia. Vocês não sabiam. Mas vamos lá. Escuta. Então, escuta agora o que eu vou dizer para você. Então Caim e Abel tiveram o pensamento falando assim, ó, vamos oferecer para Deus algo para ver se ele perdoa, para que a gente possa voltar a viver no jardim, porque aqui não dá mais para viver. Não dá mais. Vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Caim e Abel, não Adão e Eva. Como eu falei, Adão e Eva estavam afastados do Senhor, tá? Caim e Abel quis fazer esse sacrifício. Porém, Caim ele não estava acreditando que através desse sacrifício Deus ia perdoar. E a prova disso tá aqui, ó. Quando você lê assim, ó. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra. Quando você lê assim, fruto da terra, você acha que é as árvores, mas não. Caim, ele pegou o fruto que estava no chão, na terra realmente, tá? Quando Caim estava pegando as frutas para oferecer ao Senhor, ao invés de ele pegar das árvores, ele acabou pegando do chão. Por quê? Ele falou assim, olha, já que eu não tenho a certeza que esse sacrifício vai ser aceito, então eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou pegar o que está caído aqui, não vou pegar da árvore, porque da árvore é pra gente comer. Então ele pegou qualquer coisa para fazer o sacrifício. Sabe por quê? Porque Caim não tinha fé. Caim não acreditava que aquele sacrifício ia realmente dar certo. Caim não. Mas Abel tinha. E essa foi a diferença. Abel tinha certeza. Abel tinha a fé, a convicção que aquele sacrifício ia ser aceito. E isso foi a diferença. Lá em Hebreus, deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho. Hebreus 11 versículo 4, diz assim, escuta, ó. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que forte. Então, como Caim duvidava, Deus não aceitou. Mas Abel, ele fez convicto daquilo que ele estava fazendo, tanto que ele deu o melhor. Ele falou assim, não, eu tenho a certeza que Deus vai aceitar, então eu vou dar a minha melhor oferta, eu vou pegar a minha melhor ovelha e eu vou entregar para Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai responder. Às vezes é isso que acontece com você. Não queria pregar, mas Deus... Às vezes você oferece qualquer coisa para Deus. Você tem dúvida de que Deus vai fazer. Você fala assim, eu vou dar meu dízimo, mas será que Deus realmente vai abrir a porta do céu e derramar bênção sem medida na minha vida? Será que se eu fizer essa campanha da aliança, será que eu dar uma oferta, será que realmente Deus vai abençoar? Será que se eu vim buscar na live, será que eu ler a Bíblia, eu orar, será que Ele vai fazer realmente? É aí que está o problema. Quando você coloca a dúvida, Deus já não aceita a tua oferta. Você tem que fazer com a certeza. Você tem que fazer com a certeza, com a fé. A oferta de Abel foi aceita pela fé. Pela fé. Estão entendendo sim ou não? Então o ponto principal, coloca aí, a oferta é aceita pela fé.
Coloca aí. Se você fazer de qualquer maneira, não é aceito. Caim pegou a fruta do chão. Não dê qualquer coisa para Deus. Não dê o tempo que sobra para Deus. Não dê aquilo que sobra. Dê o melhor. Não dê aquilo que está caído. Dê o melhor. Dê a tua vida. Dê o teu coração. Dê a primeira hora do teu dia. Fala com Deus assim que você acorda. Fala com Deus antes de dormir. Dá o teu melhor. Dá para Deus o primeiro, a primícia. Tá? Aí você vai começar a perceber o milagre de Deus na sua vida. Assim como Abel foi aceito pela fé, um homem correto diante de Deus, Deus vai aceitar você, uma mulher e um homem correto também, em nome de Jesus. Amém? Eu não quero entrar em dinheiro, pessoal, porque vai parecer que eu estou pedindo teu dinheiro. Eu vou dar um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Sabe quando você recebe lá, você saca o teu dinheiro e vem aquela nota bonita assim, ó? Você já pensa assim, nossa, eu vou comprar um lanche, uma Coca-Cola com essa nota? Não, essa daqui, ó. Essa daqui eu vou ofertar para Deus. Essa daqui eu vou ofertar. Essa daqui vai ser o meu dízimo. Eu vou dar o meu melhor para Deus. É nesse momento que Deus passa a abençoar a tua vida. É nesse momento. Dando um exemplo, tá? Não tô te incentivando a fazer nada, tá bom? Oi, Fran, meu amor. Mas vamos lá, pessoal. Então você aprendeu que é pela fé. Escuta, ó. Mas para Caim e para a sua oferta, versículo 5. Gênesis 4, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não tentou e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, olha que forte, escuta. Aqui fala que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não fala que Deus falou com Abel. Porém, com Caim, Deus falou. Deus não falou com Abel, mas falou com Caim, que não tinha aceitado. Estão entendendo, sim ou não? Deus não falou com Abel. Deus aceitou porque desceu uma chama e consumiu. Mas com Caim, que Deus não tinha aceitado, Deus falou. Por quê, bispo? Porque Deus sabia o que estava no coração de Caim. Deus sabia que se naquele momento ele não falasse com Caim, Caim estava prestes a fazer algo de errado. É às vezes o que Deus faz com você. Deus fala com você porque às vezes sabe que se você não parar, se você continuar fazendo o que você está fazendo, com esse pensamento, vai dar errado, vai dar merda. Aí Deus vai lá e fala com você. Porém, Caim não deu ouvidos. Igual muitas pessoas. Deus fala, Deus avisa, mas não dá ouvido. Agora eu vou perguntar. Não, vamos lá, escuta, ó. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Foi uma pergunta. E se não fizeres bem, o pecado já haja à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha que forte. Então Caim foi dominado pelo teu desejo. O desejo de Caim naquele momento era acabar com a vida do irmão. Por quê? Porque Caim ficou enciumado. Caim ficou com ciúmes. É o que acontece. E Caim foi possuído pelo teu desejo, pelo desejo dele. Quando você deixa ser possuído pelo teu desejo, dá errado. Por quê, bispo? Porque uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, não vive por aquilo que sente, vive pela fé. Não vive por aquilo que sente. Porque o seu sentimento, às vezes, vai te levar a lugares obscuros. O teu sentimento vai fazer você errar, vai fazer você pecar, vai fazer você desejar aquilo que você não pode ter. Mas quando você vive pela fé, você vive perto de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Olha a diferença. Desde o momento da oferta, Abel vivia pela fé, só que Caim vivia pelo desejo. É por isso que Deus não aceitou. Caim vivia pelo desejo desde o momento da oferta. Estão entendendo? E quando você coloca o teu desejo acima da palavra de Deus, fica impossível Deus aceitar aquilo que você faz. Quando você coloca o teu desejo acima da obediência, fica impossível. Estão entendendo, sim ou não? Então coloca aí. A obediência vem acima do desejo. Anota aí. Então, depois disso, aconteceu o primeiro
homicídio físico, né? Porque o primeiro... Qual foi a primeira morte, pessoal? Coloca aí pro bispo. Qual que foi a primeira morte que aconteceu? Coloca aí pra mim, alguém que aprendeu na aula passada. Qual foi a primeira morte que aconteceu? Não. Ih, Adão viveu ainda? Ah, a primeira morte foi espiritual. Isso, Rogério. Primeira morte foi espiritual. Então a morte espiritual foi a primeira. Quando Adão e Eva pecou ali, eles morreram espiritualmente. Aqui vai falar do primeiro homicídio físico, tá? Deixa eu perguntar pra você. Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Quem foi que morreu? Essa pergunta aqui sempre confunde vocês, né? Quem que morreu? Caim ou Abel? Se uma pessoa colocar errado ali, as outras vai tudo nela. Ah, Caim matou Abel, hã? Tá certo, Isa. Caim morreu? Morreu, mas bem depois. Foi Abel. Também. Mas Caim morreu depois. Então, Caim matou Abel. Presta atenção. Escuta. Por Caim matar Abel, Abel não teve descendência. Morreu ali a descendência de Abel. Porém, Caim teve descendentes. Teve descendentes. E quem lembra lá de Sete? Quem lembra que eu falei? Também teve descendentes. Porém, a descendência de Caim foi toda perversa, todo mal, toda mal. Mas a de Sete não. Quando Deus concedeu Sete a Adão, Adão e Deus já tinham se aproximado. Pela morte de Abel, fez com que Adão voltasse a Deus. Quando Abel morreu, fez com que Adão abrisse o coração, Adão e Eva, abrisse o coração e voltasse para Deus. É que nem acontece hoje em dia. Às vezes só voltamos o nosso coração para Deus quando perdemos algo ou alguma pessoa. Quando perdemos o casamento, o emprego, a saúde, aí voltamos o nosso coração para Deus. Então a dor foi o que fez Adão e Eva voltar para Deus. Foi a dor. Estão entendendo? Adão e Eva não voltou por amor, voltou pela dor. Anota aí. Tem que anotar. Adão e Eva não voltou por amor, voltou pela dor, pela perca. Às vezes é o que acontece na nossa vida, né? Às vezes só lembramos de Deus quando estamos tudo difícil, quando está tudo errado. E foi o que aconteceu. E diz assim, ó. Escuta. Eu quero que você vá lá agora no versículo 13. Vamos lá, não vou ler tudo porque eu tô... Vamos lá, no versículo 13. Vou ler só as partes principais para você entender. Escuta, ó. Posso ler? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Olha que forte. Existia mais gente, você sabia disso? Hã? Você sabia? Fala assim, ó. E todo aquele que me encontrar vai me matar? Por que ele falou isso, pessoal? Porque já existiam mais gente, tá? Já existiam outras pessoas. A Bíblia fala que Adão e Eva foi o primeiro casal. Não fala que foi o único. Não fala que foi o único. Então, existiam mais gente. Mas presta atenção. Escuta. Escuta, eu vou te falar. Deus não matou Caim. Mas Deus marcou ele para sempre. Deixou ele marcado para sempre. E muitas pessoas falam que a marca de Caim foi a pele negra, morena, né? Quem já ouviu falar isso? Hã? Quem já ouviu falar isso? Bispo, eu já ouvi falar que a marca de Caim foi a cor morena. Já ouviram falar disso, pessoal? Não? Mas se você for assistir alguns vídeos, alguns teólogos falam. Mas não foi, pessoal. Escuta, não foi, tá? Só tô falando pra você porque você vai escutar. A marca que Deus fez em Caim estava todo ensanguentado com o sangue ainda de Abel nas mãos. E a marca que ficou foi a do sangue. Aonde estava o sangue de Abel, ficou marcado para sempre. Ficou marcado para sempre. O sangue de Abel ainda estava na mão de Caim. E aonde tinha aquela marca de sangue,
ficou marcado. Essa foi a marca, tá? Tô ensinando vocês, tá bom? Essa foi a marca que ficou em Caim, para você aprender. Quando perguntar para você, qual foi a marca que Deus marcou em Caim? Você ouvir falar, foi a cor, foi a pele. Não, foi aonde tinha o sangue de Abel, ficou marcado para sempre ali, como uma tinta que não saía. Essa foi a marca, tá? Mas escuta assim, ó. Escuta. Quando Caim, ele fugiu, ele ainda não era casado. Ele não era casado. Porém, Caim se casou. E na Bíblia, a genealogia de Caim vem primeiro do que de Adão, sabia? Na Bíblia vai falar primeiro da genealogia de Caim e depois de Adão. Primeiro é de Caim. Então, a maioria do povo que existia ali veio tudo de Caim. Foi a primeira genealogia. Porque Sete demorou um pouquinho para nascer, não foi? Quando você lê a Bíblia, você acha que aconteceu tudo decorrente assim, né? Que já aconteceu isso, aí aconteceu isso daqui. Não é assim que vocês costumam, hã? Mas não, pessoal. De uma história, demora tempo, tem tempo, pessoal. Existe muito tempo. Quem lembra lá na primeira aula que eu ensinei vocês? Do primeiro versículo da Bíblia que eu ensinei, hã? No princípio, quem lembra lá que eu falei? Hã? Criou Deus os céus e a terra, ponto. Porque passou muitos anos depois. O princípio era os céus e a terra. A criação veio bem depois de muitos e muitos anos. Depois que aconteceu a batalha, que o Satanás foi lançado, aí a terra ficou sem forma, aí Deus criou tudo. Tá? Muitos anos. Aqui também. Para Adão demorou para ter o Sete. Tá? Então Caim teve o filho primeiro que Adão. Teve o primogênito primeiro que o outro filho de Adão. Então por isso que a Bíblia vai contar primeiro da genealogia de Caim. Genealogia de Caim. Bispo, a genealogia é um monte de nome, bispo. É importante saber? Sim, é muito importante saber. Que nem eu ensinei vocês. Vocês sabiam que Jesus é da genealogia de Raabe, a prostituta? Você sabia disso? Eu ensinei pra vocês, não ensinei? Raabe, que era prostituta, que era que não prestava, dela veio todo um povo que chegou até Jesus. Então é importante você saber sobre a genealogia. Por quê, bispo? Porque aqui Caim teve um filho que chamou Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? Quem já ouviu falar? Coloca aí pro bispo. Quem já ouviu falar de Enoque? Bispo, eu já ouvi Enoque. Já ouviu? Aí eu perguntar pra você, de qual Enoque você ouviu? O da descendência de Caim ou da descendência de Sete? Tá vendo como é importante você saber? Existe dois Enoque. Existe o Enoque que veio de Caim, mas também tem o Enoque que veio de Sete. Existe dois Enoque. E às vezes quando você escuta falar de Enoque, você acha que é só um. É um Enoque só. Mas é dois que existe, pessoal. Por isso que é importante você saber sobre a genealogia. Mas vamos lá para o primeiro Enoque. Versículo 17. Vamos lá, E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Esse daqui foi o primeiro Enoque, o Enoque do mal. Vamos separar assim para você entender. Esse primeiro Enoque aqui foi o Enoque do mal, que veio da descendência de Caim. Enoque era um homem perverso como o pai dele, tá? Era um povo maldoso, era um povo que fazia mal. Então esse Enoque veio da genealogia de Caim. Abel não teve. Isso, Diana, tem dois Enoque. Agora vamos lá no capítulo 5, que é a genealogia de Sete. Então marca aí, existiu dois Enoque. Pode colocar assim para você entender. O Enoque do mal, que veio de Caim, e o Enoque do bem. Coloca aí para você entender. Posso continuar? Coloca aí, pode, bispo? É bom para você saber. Quando alguém falar Enoque, você vai saber de qual tá falando agora. Mas quando falar que é coisa ruim, você vai saber. É o Enoque, filho de Caim. Quando falar do que foi arrebatado, o Enoque, filho de Sete. Filho de Sete, hein? Não é de Abel. Não esquece disso não. Porque às vezes vai confundir. Você
Você vai falar, Abel é... Não, é Sete, que é o outro filho de Adão, tá bom? Escuta, ó. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem e a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E antes de eu falar, presta atenção, escuta. E Adão viveu 130 anos. Se eu parar por aqui, de ler por aqui, e perguntar pra você assim, quantos anos Adão viveu? Você vai falar o que pra mim, pessoal? Coloca aí. Acabei de ler aqui. Para aí, aonde eu li. Não lê mais não. Se eu falar assim, ó. E Adão viveu 130 anos. Pode colocar aí. Exatamente. Esse é o ponto diferente de você ler e estudar a Bíblia. Esse é o ponto diferente de você ler e estudar, pessoal. Por isso que é importante você estudar. Adão não viveu 130 anos. Vou continuar, ó. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua idade conforme a sua imagem. Então Adão teve Sete aos 130 anos, tá? Com 130 anos ele teve Sete. Não que ele viveu 130 anos. Aos 130 anos ele teve o filho. Para você ver como o tempo passou. Quanto tempo passou. Então essa é a importância de você não ler apenas um versículo, de você não ler apenas o contexto, de você ler tudo, de você estudar. Porque aqui em diante vai falar quantos anos Adão viveu. Por isso que é importante, tá vendo? É importante, diz assim, ó. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. Olha que forte. Quantos anos? Fala pra você, hein? Fala pra mim. 930 anos dava pra fazer filho? Dá pra fazer filho não? Sim ou não? Tem gente com 60 anos que faz 50 filhos. Imagina 930. Dá pra fazer filho. Ixi. Misericórdia. É por isso, pessoal, que se você fala assim, nossa, bispo, mas como que existia tanta gente? Pessoal, porque eles não viviam igual a gente, que é 60, 80 anos. Eles viviam 900, 800 anos. Lógico que depois foi diminuindo, porque Deus ordenou que diminuísse essa idade depois. Foi. 930 anos, irmão. Não, meu Deus do céu. E outra coisa, Adão, presta atenção. Adão, ele não foi criança e adolescente. Adão, ele já foi criado já foi criado um homem maduro. Já foi criado já perfeito. Não foi criança. Não tá contando aqui os anos de Adão desde criancinha, desde bebê. Tá contando já da forma adulta dele. Da forma adulta, pra você analisar. Como quando você lê a Bíblia, você vai imaginando as coisas. Adão já estava na forma adulta quando começou a contar os anos de idade dele. Estão entendendo, sim ou não? Olha que coisa interessante. Aqui não fala quantos anos viveu a Eva, porque na Bíblia só fala de uma mulher, só fala a idade de uma mulher. Eu ensinei na aula passada. Quem que é a mulher que fala a idade? Na Bíblia só fala uma idade, de uma mulher só. Qual que era essa mulher? Coloca aí pro bispo. Eu ensinei a aula passada. É que vocês sabem quem é? Qual que era a idade mesmo então, que eu não lembro? Coloca aí pro bispo. Sara foi a única mulher da Bíblia que teve a idade revelada. Aí sim, meu amor. Aí sim, piedade. 1000 anos não, misericórdia. 1000 anos, tá ficando pra semente. Não, Giva, que 1000 anos. Não, 127. Estão entendendo sim ou não? Mas vamos lá, ó. Versículo 6. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Ele viveu até 105 anos. Quando era 105 anos, ele teve um filho, tá? Não é que ele morreu, que ele viveu só isso. Tem que ler tudo, tá bom? E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Então ele viveu
912 anos. Tá? Eu quero que você vá lá pro versículo 17 agora. Versículo 17. Diz assim, ó. E foram todos os dias de Malalei 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Tá vendo? Então, o primeiro Enoque veio lá de Caim, que foi o Enoque perverso. Esse Enoque aqui foi abençoado. Esse Enoque aqui ele foi arrebatado. 2 Enoque. O mal e o bonzinho. A história que você conhece é o bonzinho que foi arrebatado. Esse bonzinho aqui é da geração de quem? Coloca aí pro bispo. Acabei de falar. O Enoque bonzinho é da geração de quem, igreja? Coloca pra ver se você tá prestando atenção. Ah, sim, 7. De 7. Pode ser, Piedade. Mas, e o Enoque mal era da geração de quem, então? De quem que era o Enoque mal? Coloca aí pro bispo. Ah, Caim. Ah, estão aprendendo. Então já aprenderam que existiam 2. Tá vendo que importante? Mas vamos lá, tá terminando já, pessoal. Escuta, ó. Versículo 22. Versículo 22. Tô deduzindo, ó. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusala 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram, ó que forte. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que forte. Deus tomou ele para ele. Pegou para ele, rebatou, ninguém mais viu. Ninguém sabe onde foi parar Enoque. Ninguém sabe onde foi parar. Existe por aí, pessoal. Eu vou pedir para você ler se você tiver a cabeça forte. Nem devia. Existe o livro de Enoque. Se você quiser ler, presta atenção. É um livro bem forte, pessoal. Eu não aconselho você ler se você não tem a tua mente firmada em Deus, tá? Porque lá tem muitas coisas, tá? Mas se você for ler o livro de Enoque, você vai ver quantas coisas aconteceu na vida dele. Quantas coisas aconteceu. É mesmo, Jaine? Já vi esse livro também. Estão entendendo? Escuta. Ó. A geração de Caim, ela foi morta. Toda a geração de Caim foi morta. Alguém sabe dizer o porquê? Alguém sabe me falar o porquê a geração de Caim foi morta? Coloca aí pro bispo. Ninguém pôde matar a geração de Caim, porque aquele que matasse Caim, ou a geração dele, ia sofrer 7 vezes mais. 7 vezes mais. Alguém pode me dizer por quê? Por causa do dilúvio. Por causa do dilúvio. Por quê, bispo? Porque Lameque é da geração de Enoque. E quem que era filho de Lameque, pessoal? Quem que era filho de Lameque? Coloca aí pro bispo. Quem que foi filho de Lameque? Ah, Rogério, isso aí. Então Noé é de Lameque, que é da descendência de Enoque, que veio de Sete, o lado bom da força. A geração de Caim se afastou de Deus. Enoque, a geração de Enoque, se afastou de Deus. Então, na arca, pessoal, ali estava a descendência de Sete, porque a de Caim foram todas mortas. Foram todas mortas. Veio do povoado de Noé. Tá? As noras, você quer dizer, né? Estão entendendo sim ou não? Estão entendendo? Tinha a família de Noé, mas não era só a família de Noé, tá, Jaine?
Como eu falei, tinha uma família toda, uma descendência toda ali. Como eu falo, passa anos e anos de cada história, não é decorrido, tá? Então deu tempo de fazer muitos filhos. E um filho conhece o outro filho, filha da outra, aí você já viu, né? Aí começa... Até que chegou um ponto que a maldade de Caim e da descendência de Caim era muito grande. Pra você ver, escuta. Quem lembra que eu preguei uma vez da maldição hereditária? Quem lembra? Que vai passando de geração em geração. Quem lembra que eu preguei? Foi o que aconteceu. Foi passando de geração em geração. Por quê? Porque ninguém ali quis se aproximar de Deus. Um exemplo. Se Abel não tivesse se aproximado de Deus, ia continuar fora do paraíso. Adão não ia ter voltado. Quando você se aproxima de Deus, você quebra essa maldição hereditária. Mas não teve ninguém ali, daquela família de Enoque, daquele povo, que quis se aproximar de Deus. Ao contrário, eles sempre se afastavam mais. Sempre se afastavam mais. Estão entendendo, sim ou não? Por isso que é importante, às vezes tem maldição na sua vida que é hereditária. Vício de bebida, de cigarro, doença, pressão alta, um monte de doença que é hereditária. E para quebrar essa maldição hereditária, alguém tem que se aproximar de Deus nessa família. Às vezes essa pessoa é você. Porque se você não se aproximar, teu filho vai sofrer, tua mãe... Quem aí já viveu assim, ó? A tua mãe casou, não deu certo, separou, apanhava do marido. Acontece a mesma coisa com você. Você casou, não deu certo, apanha do marido. Por quê, bispo? Porque é uma maldição hereditária. Vai passando de geração em geração. A mesma doença, a mesma dificuldade, a mesma pobreza. Pobreza também é uma maldição, tá? Hereditária. Mesma pobreza. Então... tem que quebrar essa maldição. Estão entendendo, igreja? Misericórdia, gente. 35 anos apanhando. Meu Deus. Tá amarrado. Então, aquela geração não quis se aproximar de Deus. Então o que Deus falou? Olha, eu dei muito tempo para vocês me buscar. Presta atenção. Deus não foi atrás de ninguém. Você tem que vir até Ele. Tá? Você erra, você falha, você faz tudo, mas quem tem que vir até Jesus, quem tem que vir até Deus é você. Não fica achando aí que você tá na sua casa aí, Deus vai aí. Você tem que vir buscar, você. Venha a mim aquele que está cansado e oprimido, e eu vos o aliviarei. Você tem que vir. Estão entendendo? Você tem que vir. Só que a geração de Caim, ninguém veio. Ninguém veio. Ô Mark, por que foi alimento, meu amigo? Porque naquela época não existia dinheiro, não existia dólar. Não existia. Então como você quer que o povo desse algo que nem existia ainda? Tá? Era alimento porque alimento era tudo. Eles trocavam criança por alimento. Tá? Mas vamos lá, um dia eu vou chegar nessa parte aí. Pra terminar, pessoal, eu não vou contar a história agora do dilúvio, tá? Vai ficar pra próxima aula, porque a gente vai encerrar essa primeira parte, tá? Porque Gênesis é dividido em duas partes. Até a história de Noé é uma, e depois começa a história de Abraão. Sábado eu conto a história de Noé, tá? Mas pra você entender, a geração de Caim foi tudo destruída. Aquele mal. Só sobrou a geração do Enoque do bem. Porém, o ser humano, ele é corruptível, ele se corrompe. E lá na frente você vai ver que também se corromperam. E olha que nem existia muitas pessoas, mas mesmo assim se corromperam. Então hoje você aprendeu sobre o que aconteceu com Caim e Abel, sobre Sete, sobre os dois Enoques que a Bíblia cita, tá? Não é só um. Aprenderam bastante coisa. Sim ou não? Coloca aí pro bicho. Sim, bicho.